mas o Senhor, Ele está pronto a falar ao nosso coração, amém? Glória a Deus, você crê, amado? Em nome de Jesus. Lucas 5, a partir do verso 27. Jesus chama Levi. Olha só o que diz essa história, amados. Depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado no local onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa em honra de Jesus. Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com eles. Mas os fariseus e mestres da lei se queixaram aos discípulos. Por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? Jesus lhe respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores, para que se arrependam. Olha que texto lindo! Esse texto mostra que Jesus, ele não fazia distinção daqueles que estavam em pecado. Porque, olha, amados, eu vim dizer uma coisa para vocês. Todos nós pecamos. Seja o mais perfeito do servo de Deus. Ele vai pecar, Sérgio. Todos nós cometemos pecados, amados. E quem somos nós para julgar uns aos outros? Quem somos nós para julgarmos ao nosso próximo? Porque o Senhor disse que Ele veio para os pecadores, para os doentes. Aqueles aqui, amados, o texto é muito claro, aqueles que se achavam os bambambãs, aqueles que se achavam que eram os mestres da lei, que conheciam tudo, eles escondiam, na verdade, atrás da palavra. Eles se escondiam atrás da sabedoria, porque eles conheciam, Adailson, a lei. Eles sabiam, eles eram estudiosos, eles conheciam a lei de Moisés. Jesus veio, amados, para que houvesse a redenção dos pecados e não somente uma lei para ser seguida cegamente. Porque as pessoas, elas não tinham experiências com o Espírito Santo. As pessoas, elas não tinham conhecimento do que é ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus. As pessoas, elas se baseavam na lei, e tá certo, era isso mesmo que precisava ser feito. Precisava se basear na lei para andar corretamente. Só que Jesus, ele veio para revogar muita coisa. Jesus, ele veio para mostrar muita coisa para aquele povo que vivia cegamente. Sabe, aqueles mestres, aqueles homens que tinham um poder em suas mãos, que tinham uma posição perante a sociedade, eles achavam que eles podiam todas as coisas. Amados, e eles faziam distinção do povo. Os coletores de impostos aqui, como fala, né? Jesus, ele chama Levi, ele passa em frente a um ponto de coleta de impostos e ele só diz assim: siga-me. Sabe uma coisa que eu tenho para te dizer, amados? Quantos de nós deixamos de receber as bênçãos do céu sobre as nossas vidas porque nós não ouvimos a voz de Deus? Sabe o que acontece? Nós estamos tão distraídos buscando em coisas do mundo que nós não estamos atentos à voz do Senhor. Nós deixamos passar o chamado de Deus na nossa vida às vezes porque estamos distraídos com coisas do mundo. E Jesus, ele passa na frente de Levi, na frente daquele posto de coleta de impostos. Amados, a gente reconhece
pelas histórias que a Bíblia nos conta, que os coletores de impostos, eles eram corruptos. Porque o que acontece? Eles tinham uma taxa para cobrar e eles começaram a ver que o povo não tinha controle sobre o que estava sendo pago, sobre o que já tinha pago, sobre o que devia pagar. As taxas aumentavam o tempo todo, então eles se corrompiam, porque naquela época aqueles homens, eles se corrompiam por causa do poder. Eles queriam poder. E sabe, o poder não é só o poder de estar num lugar alto, de estar num lugar de destaque, mas o poder todas as coisas. Amados, as pessoas, elas buscam desde o início, desde a criação, a gente vê em Adão e Eva a vontade de saber mais, a vontade de poder mais, a vontade de conhecer mais. As pessoas buscam poder. E aí, essa profissão de coletor de impostos dava um status para as pessoas e, ao mesmo tempo, a possibilidade de arrecadação ilícita. E quando Jesus passa e ele chama um cobrador de impostos, e ele vai para a casa desse coletor de impostos. Amados, a vida, quando nós recebemos Jesus, a vida, ela muda. E essa mudança que o Senhor faz na nossa vida, amados, não é algo passageiro, não é algo forçado, não é algo premeditado. A gente vai mudando. As nossas prioridades vão se transformando, os nossos desejos vão se transformando, aquilo que a gente quer alcançar vai se transformando e a gente deixa de ser aquele ser tão carnal e passa a ser um ser que pensa no próximo, que se importa com o que está acontecendo na vida do nosso próximo. E amados, Levi, quando foi chamado por Jesus, ele era um homem miserável, porque ele vivia de abusar do próximo. Ele vivia de maltratar o próximo. Os cobradores de impostos na época, a gente vê que eles eram arrogantes, que eles se sentiam maiores, né? E que coisa mais triste é quando a gente se sente maior do que o próximo, amados. Porque Deus nos diz, a palavra nos diz o tempo inteiro que nós somos todos iguais perante a Deus. E Levi, quando ele é chamado, a vida dele, o olhar dele para a vida, a perspectiva dele de vida transforma assim de uma hora para outra, que ele dá um banquete na casa dele. Ele prepara. Amados, naquela época, você receber as pessoas na sua casa era algo tão grandioso que mostrava intimidade, mostrava apoio, mostrava companheirismo. Então não era assim igual hoje é banal, a pessoa bate na sua casa, entra, sai, volta, é sua amiga, daqui a pouco briga. Não era isso. Quando você recebia alguém na sua casa, queria dizer que você estava compartilhando a sua vida com a pessoa. E aquele homem, ele passa a compartilhar a vida dele com Jesus, e Jesus vai até a casa dele. E Jesus se senta à mesa com ele. E Jesus se farta do alimento que aquele homem serve. Glória a Deus. Eu sinto que é algo tão profundo a gente poder abrir a porta da nossa casa e falar assim: vem, entra na minha casa, fica à vontade, senta aqui. É algo tão bom, sabe? Esses dias eu estava conversando com meu esposo que... Sabe quando as coisas ruins acontecem na nossa vida? Sabe quando você recebe uma notícia ruim? Que alguém chega para você e fala assim: olha, isso, isso e isso. E aí você chora, você medita, você pergunta, sabe? Por quê, né? Por que tá acontecendo isso comigo? E aí, vocês já ouviram falar que Deus transforma o mal em bem?
Deus transforma a maldição em bênção. Já ouviram falar que Deus aproveita uma oportunidade de algo que parece ser ruim para nós e transforma aquilo em algo bom? Só que aquilo se transforma em uma bênção para sua vida, sabe? E eu passei por isso esses dias, eu chorei, falei, Senhor, por quê? A gente tá tão tranquilo, Pai, tá tudo tão organizado, nossa vida tá tão legal, tá tão boa assim. E Deus transformou, amados. E Deus, ele transformou, sabe, uma porta que se fechou para nós aqui em casa em algo muito bom, porque Ele me deu um local onde eu posso receber as pessoas. A gente estava falando sobre portas abertas, sobre abrir a porta da nossa casa, assim como Levi fez para Jesus. Jesus foi lá e chamou ele, Levi, vem e me segue. Levi estava vivendo uma vida medíocre, embora tivesse uma condição financeira boa, mas a vida dele era medíocre, ele era infeliz. Ele estava roubando de um povo pobre, de um povo que não tinha, e ele tinha conhecimento disso, e lá no fundo, no coração dele, ele sabia que ele estava errado, ele sabia que ele precisava ser salvo, que ele precisava ser liberto daquela vida. Amados, muitas das vezes, sozinhos, a gente não consegue se libertar do mal que nós estamos fazendo para nós mesmos. O mal que nós estamos fazendo para nós mesmos, para a nossa vida, para o nosso futuro. Às vezes, sozinho, a gente não consegue se libertar. E Jesus fala assim com ele, Levi, me segue. Amados, foi o suficiente para ele largar tudo para trás, porque a palavra disse que ele largou tudo para trás. É maravilhoso. Deus, ele viu a necessidade de Levi. Deus viu a necessidade daquele homem. Quando ele passou em frente àquela casa de cobrança de impostos, um lugar feio, um lugar de atitudes ruins, um lugar, Patrícia, onde havia muito derramar de choro. Muitas famílias iam ali e entregavam tudo que tinham, gente. Sabe o que é isso? Você tirar da sua casa para você pagar o imposto. Naquela época era abusivo. Fabinho tá aí, ele sabe. Oh, Jesus, era abusivo, mas Deus veio libertar. E Jesus, ele pede que Levi siga-o. Levi abre as portas da casa dele. E ele recebe Jesus. E, amados, aqueles homens que eram estudiosos da palavra, eles eram tão cegos, eles eram tão sem coração, tão sem espírito, sabe? Eles precisavam mesmo de uma visita do Espírito Santo na vida deles. E eles começam a criticar Jesus. E nós seremos criticados, sabe? Lízia, paz, Senhor amada, Deus abençoe. Que bom ter você aqui, querida. Nós seremos criticados pelos nossos vizinhos, pela nossa família. Por que, Sabrina, que você está deixando de estar na sua casa, que você está deixando de curtir a sua família para estar na rua, arrecadando coisas, entregando coisas? Por que você está fazendo isso? Pessoas vão dizer que a gente quer aparecer às vezes. Pessoas vão pensar, amados, o que elas quiserem. Mas o que vale é o que a gente carrega dentro do nosso coração. Sabe? E Jesus, ele carregava um coração tão bondoso que ele entendia quando ele era julgado, ele entendia quando ele era maltratado, ele entendia, gente, quando as pessoas criticavam ele. E muitas das vezes a gente deixa de fazer as coisas por causa de críticas, por causa dos outros, por causa do que vão falar, de como vão olhar. E Deus tem tratado muito isso no meu coração, sabe? Sabrina, faz a sua parte, porque a sua parte comigo tá garantida. Então vai lá e faz a sua parte, cumpre o seu chamado, vai lá pra live, deixa que falem. Ah, a Sabrina tá lá porque ela quer aparecer, porque ela gosta de presente, porque ela quer ganhar dinheiro. Deixa falar, amados.
O seu coração precisa estar sincero diante do Senhor. Se o seu coração estiver sincero, a obra do Senhor vai ser estabelecida. A obra do Senhor, quem mantém é Ele. Se Deus tem dado prosperidade, se o Senhor tem trazido pessoas, gente, tem 167 pessoas nessa live, ouvindo a palavra do Senhor, uma live que eu não marquei, uma live que eu não combinei com ninguém. Aliás, eu combinei às 4 horas da tarde com alguns que me pediram, que vieram até mim e falaram assim, não fez live hoje, não vai ter culto. E eu falei, gente, às 4 horas eu entro, mas eu não pude. Eu tive que ir na cidade vizinha aqui. Amados, a vontade de Deus prevalece sempre quando você se coloca à disposição. Se coloca à disposição do Senhor e a vontade do Senhor vai prevalecer na sua vida, amém? Levi, ele teve coragem de largar a vida que ele levava. A profissão dele afastava ele do Senhor. Tem uma irmã que frequenta a live com a gente, que ela era barguel. Ela preparava, como que fala aquilo, gente? Eu tô tão por fora dessas coisas. Drinks. Ela preparava drinks. Sabe aquelas coqueteleiras que joga para um lado, joga para o outro? Ela era isso. E ela me procurou. Eu não vou falar o nome dela porque eu não pedi autorização. Mas ela me procurou. Isso, Kate Drinks. Ela me procurou e ela falou assim, Sabrina, olha, eu tenho sentido tanto a mão de Deus sobre a minha vida. Eu tenho sentido tanto a presença de Deus quando eu ouço a palavra dele. Mas eu sinto que tem alguma coisa errada comigo. Talvez seja a minha profissão. E ela conversou comigo e eu falei assim, olha... Existem coisas que nos afastam da presença de Deus, existem coisas que Deus abomina, existem coisas que não são próprias para nós. E eu precisei largar a minha profissão, eu, Sabrina, eu contei isso para ela. Eu sou formada em Direito e eu tinha um escritório de assessoria jurídica que fazia cobrança. Não era cobrança de imposto, mas era cobrança de dívida. E eu comecei a sentir no meu coração que Deus não se agradava daquilo, sabe? E eu precisei largar o meu escritório, era escritório próprio, eu tinha funcionários que trabalhavam para mim. Teve uma época que eu tinha 5 funcionários e foi necessário eu largar. E eu comentei isso tudo para ela, contei a experiência e ela falou comigo assim, olha, eu vou fazer uma experiência com Deus. Eu vou procurar uma outra coisa e eu vou começar a fazer uma outra profissão. Deus vai abrir as portas. E eu falei, amada, se você está sentindo, se for da vontade de Deus, Ele não vai te deixar passar fome, Ele não vai te deixar passar necessidade, porque Deus vai suprir. E ela largou. Ela largou a profissão de coqueteleira, de barguel, de fazer drinks. Ela largou e ela falou comigo, Sabrina, eu tô tão feliz dentro de mim. Eu tô carregando uma verdade que eu não tinha antes. Amados, é necessário a gente abrir mão de algumas coisas para a gente conseguir pegar outras. A sua mão não vai aguentar carregar um monte de coisas. Amados, existem coisas que precisam ser largadas por nós para que a gente possa pegar outras. Sabe, a gente não dá conta de ficar segurando muita coisa na nossa mão. Não dá, não cabe. Existem coisas que precisam ser largadas para que você dê espaço para pegar outra. Isso é nítido. Sabe aquele guarda-roupa abarrotado de roupa e você compra mais, compra mais, compra mais. Chega uma hora que você nem sabe o que você tem mais. O que você precisa fazer? Tira um pouco. Dá para os pobres. Distribui para as pessoas carentes, que vai surgir mais, o Senhor vai fazer surgir mais. Jesus lhe respondeu. Jesus respondeu para aqueles homens que estavam criticando ele. Olha a resposta de Jesus para aqueles homens. Essa resposta de Deus coloca eles no lugar deles. Essa resposta de Deus para eles mostra para eles, ao mesmo tempo que eles estão errados, e que eles estão certos. Olha só por quê, vou te explicar. Jesus lhe respondeu, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim
para chamar os justos, mas sim os pecadores para que se arrependam. Por que eu te falo que eles estavam certos? Esses homens, eles estavam certos porque eles se achavam. Então eles achavam que eles estavam acima do bem e do mal, que eles sabiam tudo. Até o momento que eles se assustam e que eles veem as atitudes de Jesus e eles começam a entrar em conflito. Eles falam assim: poxa, nós é que éramos os bambambãs, nós é que éramos os tais daqui desse lugar, era nós que sabíamos de tudo, as pessoas vinham até nós. E agora chega esse homem que senta à mesa com pecadores e é ele que está sendo procurado. Então eles sabiam do que eles estavam falando. Eles não queriam perder o posto deles. Eles queriam manter aquela postura de que eu sou bom. Obrigada a todos que estão curtindo, Liz, estou vendo todos vocês, amados. Eles queriam manter esse posto. Ai, eu sou bom, eu posso, eu faço, sabe? Então, eles estavam certos em indagar Jesus, porque eles estavam vendo que existia alguém simples, que sentava ao chão, sabe? Que ia em casas simples, que não viviam diferenciados de ninguém. Jesus não tinha um comportamento, sabe, daquelas pessoas. Não, porque eu sei de tudo. Não era assim. Jesus era um homem simples, amado. E ele sentava com os simples, ele sentava com os pecadores, com os sujos, com os doentes. E eles começaram a se preocupar. Eita, peraí, esse homem tá chegando, tá carregando multidões atrás dele, as pessoas não estão nem aí para a sabedoria que nós temos. E é isso, amados, sabe? Nem tudo é só sabedoria. É claro que nós precisamos, sim, da sabedoria que vem do alto. Nós não precisamos de estudiosos o tempo todo que estão para nos ensinar as leis, porque Jesus, ele nos revela a palavra. Nós precisamos de uma palavra revelada pelo Senhor e não simplesmente de uma leitura, sabe? E aqueles homens, eles estavam sendo deixados de lado. As pessoas deixavam de buscar neles. As pessoas estavam indo direto a Jesus. E, amado, Jesus, ele fala: eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que precisam. Eu não vim para aqueles que acham que já sabem tudo, que acham que não precisa, Vitor. Eu vim para aqueles que reconhecem que precisam de socorro, que reconhecem que precisam de ajuda, que reconhecem que não são soberanos sobre ninguém. Eu vim para esses. É para esses que eu vim. Amados, e nessa noite, eu quero te perguntar, você que está aqui hoje, Jesus te trouxe até aqui, o Senhor te convidou para vir para essa live. E olha, eu quero falar com você o seguinte, amados. Existe um tempo na nossa vida que nós precisamos nos decidir por Jesus. Nós não podemos andar somente à beira do caminho. Sabe, existe um caminho traçado por Jesus que nos leva até Deus. E nós precisamos sim, em algum momento da nossa vida, tomar decisão por esse caminho. E nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não conhecemos o dia de amanhã, queridos. Amados, eu venho te convidar hoje. Você que sentiu no seu coração, você que sentiu que precisa de Jesus, você que reconhece a soberania de Jesus. Se existe alguém que sentiu no coração, que falou assim, o meu dia chegou, não sei o dia de amanhã. Eu não sei se amanhã eu vou estar aqui, se eu vou estar disponível. Eu não sei se amanhã o Senhor vai me dar essa oportunidade novamente, amados. Porque nós vivemos de oportunidades. E hoje a oportunidade é de você se relacionar mais intimamente com o Senhor.
E eu venho te convidar, nós vamos orar pela sua vida. E em nome de Jesus, porque eu creio no poder de Deus, eu falo para você que em nome de Jesus, você será alcançado aonde você estiver. Você vai ser alcançado, porque o Senhor não deixa ninguém para trás, porque o Senhor ele não recusa a uma vontade nossa de estar perto dele. Ele não recusa, querido. Então o Senhor ele está disposto a estar com você no dia de hoje.